Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Eli Castro e é um prazer estar aqui com vocês, falando com vocês. E nós vamos daqui a pouco assistir a uma aula e eu preparei esta aula com alguns objetivos, né? É muito comum que o concurseiro, e olha que eu estou nessa vida há mais de 15 anos, e a gente vê de tudo, sabe? É muito comum que o concurseiro ele tenha certas dificuldades, ele fique às vezes até chateado, com raiva, não é? Então, por exemplo, aquele concurseiro que estuda a mesma regra, conhece a regra, mas vai resolver a questão e erra, né? Então dá muita raiva isso. Às vezes o candidato ele não consegue entender a regra, né? Às vezes, poxa, professor, isso é muito complicado, a minha cabeça ela não consegue, eu não consigo chegar, eu sou da área de exatas, professor, eu não consigo enxergar, isso é muito sensível, é muito subjetivo. Pois bem, eu penso que não necessariamente a língua portuguesa seja algo tão subjetivo assim. Há muita objetividade e nós precisamos fazer com que essa objetividade ela se exponha a você. Há também aquele candidato que não gosta e diz assim, professor, eu sou concurseiro, eu odeio essa disciplina, eu não consigo me concentrar, enfim, é complicado, etc. Entendo, a gente lê, a gente estuda a regra de gramática desde a 5ª série, então é muito chato ter que falar de novo de substantivo, de crase, de pronome, etc. Mas é uma passagem. Você está vivendo um período de passagem. Em breve isso aqui acaba. Você vai ter outros objetivos em sua vida. Então, assim, há também, é claro, aquele concurseiro que não consegue começar a estudar. Tipo assim, professor, eu não sei nem como começar a estudar. Eu fico olhando, é tanta coisa, por onde começo, enfim. Então, assim, gente, há outros, né? Outros dilemas, outros problemas. E eu gostaria exatamente de, nesta aula, falar a respeito disso, sabe? Na verdade, a minha aula ela tem como objetivo de ela funcionar como um catalisador. Eu quero filtrar um pouco tudo isso, essas ansiedades que elas fiquem um pouco mais quietas e a gente enxergue a língua portuguesa com a objetividade que ela também tem, não é? Afinal de contas, a matemática também tem a sua subjetividade. Ela tem a sua objetividade e tem a sua subjetividade. A língua portuguesa também tem a sua objetividade. É possível sim entender uma regra, mesmo que você não seja da área, mesmo que você não seja uma pessoa chegada à área das humanidades, mas você tem como sim também. Enfim, esta é a proposta desta aula que nós vamos iniciar daqui a pouco. Pois bem, gente, vamos começar a resolver as questões. Mas antes, é importante avisar vocês que nós teremos um sorteio que ocorrerá nesta data aqui, olha só. Para participar, você precisará assistir às 3 aulas dessa nossa Semana Intensiva de Língua Portuguesa. E no dia 31 de janeiro, que é a 3ª aula, eu farei 3 perguntas relativas às aulas que nós tivemos. Você participará do sorteio de 3 cursos do português em 15 semanas. Olha só, que oportunidade! Mas vamos deixar de conversinha e vamos começar a resolver as questões maquiavélicas. Vamos! Olá, gente! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Semana Intensiva de Língua Portuguesa. E aqui nós vamos resolver várias questões de diversas bancas, tá certo? O objetivo aqui é trazer informação, percepção de prova. É muito importante, eu sempre digo que o candidato que sabe aquilo que ele está fazendo, ele tem muito mais chance de ser aprovado pelo fato de que ele ter consciência do processo, né? Então, assim, eu não gosto de candidato intuitivo, eu sempre digo isso. Hoje nós não temos mais espaço para amadores. Os amadores, eles estão ficando pelo caminho. Então você não pode ser amador, você tem que ser um concurseiro técnico, entende?
Bom, então vamos começar aqui a nossa conversa, a nossa sequência de resolução de questões. Bom, eu trouxe aqui, como eu disse a vocês anteriormente, o universo de algumas bancas. Claro que eu não diversifiquei muitas bancas para não ficar uma coisa muito, digamos assim, muito solta. Na verdade, a ideia é que a gente faça uma conexão entre alguns raciocínios que são próximos, tá certo? Bom, então como esta é a nossa primeira aula, então vamos curtir, vamos aprender e, se possível, até vamos nos divertir com esta aula, tá bom? Uma diversão intelectual. Existe? Existe. Claro que existe. Então vem comigo, vamos juntos, vamos à primeira questão, que é uma questão da Banca Fundação Getúlio Vargas. Bom, eu gosto dessa questão por uma série de razões. E nós vamos aos poucos apresentando as razões pelas quais eu gosto dessa questão. Vamos lá, é uma questão típica. Primeiramente, ela é uma questão típica. A Banca Fundação Getúlio Vargas, ela adora esse assunto. Então, o primeiro ponto que ela gosta desse assunto. E que assunto é esse, professor? Vamos dar uma olhadinha, então, no enunciado aqui. Colocou um fragmento, diz: saiba identificar notícias que possam ser falsas. Isso aqui era o título de um texto, do texto que estava na prova. E a banca vai fazer um carnaval, um salseiro aqui com algumas coisas, querendo que o candidato se confunda, né? É muito importante você entender isso, que a banca, ela gera a questão, não para testar se você sabe apenas o conteúdo. Olha só, isso é muito valioso. Tá? Isso é que eu falo da história da percepção, sabe? A banca tem o objetivo de fazer com que, observe bem, você que sabe o conteúdo, se enrolar com o conteúdo. Você entende? A ideia dela é essa. Né? Acho que você já se viu diante disso. Poxa, eu conheço esse conteúdo, eu sei esse conteúdo, mas eu errei a questão. E às vezes você nem estava lá na prova, você estava em casa, você tinha todo o tempo do mundo. Você foi, voltou, tomou um copo de água, voltou, tomou um café, fumou um cigarro, e pô, ainda estou aqui enrolado com essa questão. Então, assim, saiba que o segredo para que você seja aprovado, vamos dizer assim, é você perceber que o jogo da banca não é simplesmente sondar se você sabe ou não determinado assunto. A banca tem o objetivo de pegar aquele assunto cujo conteúdo você domina e ela quer que você se enrole com as próprias pernas, tá bom? E é isso que eu não quero que aconteça com você. Tá legal? Vamos então. A questão diz o seguinte: sobre as formas verbais, ou seja, uma questão de verbo, né? Sobre as formas verbais desse segmento, que serve de título para o texto da questão anterior, é correto afirmar que, e aí a primeira opção diz: a forma do imperativo saiba indica ordem. Bom, primeiramente, vamos ver o que está por trás desta opção. O que está por trás dessa opção é um discurso histórico. Esse discurso histórico, ele, sem querer querendo, ele virou um veneno. Como assim um veneno? Desde que você se entende por gente, está lá no teu inconsciente, bem guardado, bem quietinho, o seguinte comentário: imperativo é ordem, pensa em ordem, ordem imperativo. Como se fosse uma voz, aquela voz do além, sabe assim? Imperativo é ordem é imperativo, tudo que estiver imperativo tem a ver com ordem, o rei, o imperador, ele manda, o imperador ordena, o imperativo é ordem, e você... O teu inconsciente, o teu consciente, ambos guardam a ideia de que imperativo é ordem. Então aí o candidato inocente, o candidato não profissional, o candidato não técnico, ele se agarra com a primeira criatura que ele encontra lá no carnaval. E aí ele marca essa opção. É falsa a opção, né? É importante mencionar que no dia da prova você está muito atento, mas você está atento a muitas coisas. Você não está atento, muitas vezes, apenas à questão. Você que já fez prova, você sabe disso. Você está atento à questão, você está atento ao tempo, você está atento à prova de redação, se houver prova de redação, você está atento a uma série de coisas. Aos barulhos da sala, né? Enfim, tudo isso tira a tua atenção. Você divide a sua atenção. Então você pode muito bem ser traído aqui. A banca deu o primeiro tiro dela, e tem falso. Porque se você observar bem, saiba identificar. Esse saiba não está ordenando nada, tá bom? Então, item absolutamente... O verbo saber poderia, sim, estar indicando uma ideia de ordem, né? Mas aqui, observe que quando ele diz saiba identificar, né? Ou seja, ele está sim no imperativo,
Mas o imperativo não apenas indica ideia de ordem. O imperativo indica ordem, indica conselho, indica súplica, indica orientação. Olha só. Então aqui ele está te dando uma orientação, ele está te dando uma dica. Saiba identificar notícias que possam ser falsas. Olha aí. Né? Portanto, quando ele coloca esse saiba aqui, observe bem, ele não está indicando ideia de ordem. A ordem ela é bem diferente. A ordem ela tem ela traz um indício de hierarquia. A ordem ela traz sempre uma noção de poder entre os interlocutores. Entendeu? Então, quando há entre os interlocutores a ideia do poder, a ideia da superioridade e a inferioridade de outro, aí sim nós podemos pensar numa ideia de ordem. Tá bom? Não é o caso aqui. Item A é falso. O item B diz: a forma saiba identificar indica a existência de duas orações. Ora, ora, ora. Que a banca quer que a gente faça. A banca quer que a gente pense da seguinte forma: professor, ela vai jogar noutra frente, né? Ela vai jogar não um mito, mas ela vai dizer assim: peraí, ainda que eu saiba, o número de orações é definido pelo número de verbos. Então eu tenho aqui dois verbos, tem o verbo saber e o verbo identificar. Portanto, realmente nós temos aqui duas orações. Olha, gente, bom, a gente poderia falar muito tempo a respeito disso. Mas uma coisa que eu gosto de usar, de dizer sempre, é o seguinte: cada verbo quer a sua galera, cada verbo quer a sua turma. Entende? Então, assim, se eu tenho uma estrutura, né? Que aqui eu tenho dois verbos, né? Eu tenho dois verbos aqui, beleza. E esses dois verbos são independentes, se eles fossem independentes, cada um deles teria a sua própria vida. Como assim, professor? Ora mais. Se eu digo assim, por exemplo, João é um rapaz que gosta de futebol. Nós temos aqui dois verbos. O verbo ser, João é, e gosta. Cada verbo tem a sua turma. Como assim tem a sua turma? Cada verbo quer o seu sujeito, quer o seu objeto direto, quer o seu adjunto adverbial. Claro que não necessariamente esses mesmos elementos. Se for um verbo de ligação, ele vai querer um sujeito, vai querer um predicativo do sujeito, né? E assim por diante. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que quando a gente analisa essa estrutura, saiba identificar, nós não conseguimos perceber que o verbo identificar tem vida própria. Tá? É claro que quando eu digo isso, você pode pensar, professor, esse argumento é muito subjetivo, não é não? Pois é um argumento subjetivo, mas agora vai ficar claro. Presta atenção. Observa bem. Se estas duas orações, se estes dois verbos, melhor dizendo, eles estivessem significando duas orações, se eles, como por exemplo, João é um rapaz que gosta de futebol, aí nós temos dois verbos, duas orações distintas. O verbo ser, João é um rapaz. João, sujeito, verbo de ligação, rapaz, predicativo de sujeito. Que gosta, o verbo gostar aqui, de futebol. De futebol tem o seu objeto indireto. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. E temos o que como sujeito. Cada verbo tem a sua turma, certo? Só que esses verbos estão muito próximos, não é verdade? Pelo fato de esses verbos estarem muito próximos, você está percebendo o seguinte. Professor, posso trocar esses dois verbos por um só? Se você puder trocar os dois por um, nós já perceberemos o seguinte: o primeiro verbo não é independente do segundo e o segundo não é independente do primeiro. Porque se assim fosse, nós teríamos a existência de duas orações. Acontece que eu poderia trocar saiba identificar, eu posso pegar esse verbo aqui, identificar, e colocar no mesmo modo, que é o modo imperativo, do saiba. Eu poderia trocar identifique notícias que possam ser falsas. Posso ou não posso fazer essa troca? Posso. Entendeu? Quando você tiver duas estruturas verbais muito próximas, e você puder trocar as duas por uma só, fazendo isso que a gente fez agora, coloque o verbo dois no tempo e no modo do verbo um. Aqui não tem tempo, não existe tempo para o saiba.
Como ele está no imperativo, o imperativo ele é atemporal. O imperativo não tem passado, presente ou futuro. Imperativo é imperativo. Lembre-se disso, tá? Então eu vou trocar saiba por identifique. Identifique notícias que possam ser falsas. Tá? Portanto, nós não podemos dizer que nós temos aqui duas orações. Para eu ter duas orações, eu não poderia realizar esse movimento. Eu não poderia fazer essa troca. E mesmo que fizesse, o texto ia significar uma coisa completamente diferente. E note que quando eu digo identifique notícias que possam ser falsas, eu estou dentro do mesmo circuito de sentido. Estou dizendo, portanto, a mesma coisa. Você percebe isso? Ora, o que a banca queria que você pensasse? A banca queria que você pensasse na independência dessas orações e não reconhecesse que nós estamos diante de uma locução verbal. Isso aqui é uma locução verbal. E a locução verbal, ela traz o quê? Ela traz um verbo grudado no outro, em que o primeiro verbo é auxiliar, o segundo verbo é o verbo principal. Professor, mas eu já ouvi falar que é possível que você tenha dois verbos assim, um grudado no outro, e não seja uma locução verbal. Ah, isso é verdade. Isso é verdade. E esta banca aqui, esta dita cuja, Fundação Getúlio Vargas adora. Eu sei do que você talvez esteja pensando. Professor, eu já ouvi falar que você pode ter dois verbos e não constituir locução verbal. Pois é aqui, ó. Eu vou pular aqui, eu vou e volto. Sabiam disso daqui? Verbos sensitivos e verbos causativos. Pois estes verbos, ó, há um macete aqui pra gente, ó. Houvesse defama. Defama. Olha só, o que é isso? Houvesse defama. O que é isso? Houvesse são os verbos, ó, ouvir, ver e sentir. Ou, ver, ser, houvesse. E o defama, deixar, mandar, fazer. Quando estes verbos aparecem, presta bem atenção, quando estes verbos aparecem, combinados, aí você não tem locução verbal, e aí você vai ter duas orações independentes. Vocês entendem? Por exemplo, ali quero um exemplo, vamos lá, ó. Pedro ouviu dizer que todos os alunos passaram. Olha só. Ou o tempo faz mudar as nossas convicções. Ora, professor, se a banca dissesse que isso aqui é uma locução verbal, eu diria que era verdade? Não, não. Aqui você tem duas orações independentes. Olha só. Esse é duas orações. Pedro ouviu isto, o tempo faz isto. Percebe a história? É uma baliza, é uma determinação da norma. Toda vez que você tem verbo causativo ou sensitivo, você não vai poder dizer que nós temos uma locução verbal, portanto eu tenho aqui a oração número 1 e aqui a oração número 2. A mesma coisa aqui, ó. Oração número 1, oração número 2. Ou seja, vocês sabiam que era... Qual era o objetivo da questão aqui? Era que você se confundisse. Então o macete do houvesse e o defama seria fundamental, porque aqui é o saber. E nós não temos aqui saber. Ó, temos sentir mais próximo, né? Não é verdade? Ortograficamente falando, né? Sentir e não saber. Portanto, item B, falso. E ó, nós já temos uma arma para lutar contra questões como esta. E é isso que eu quero que você tenha. É nisso que eu acredito. Que o concurseiro, o candidato, você, futuro funcionário público, você precisa com certeza ter ferramentas técnicas para jogar item. Eu não quero você jogando item assim, eu tô achando que é, eu tô achando que é. Não, esquece isso. Esquece esse argumento, isso não funciona. Deu para ver? Continua comigo. Vamos ver o item C. A forma possam ser indica a existência de duas orações, a mesma coisa. Poder não é um verbo sensitivo nem causativo. Ele quer que você caia na mesma conversa. Entende? Não. Aqui nós temos uma locução verbal, sim. Isso aqui também é uma locução verbal. Tanto que eu posso trocar. Quer ver? Ó? Vamos trocar possam ser. Vou colocar o verbo ser no mesmo tempo e no mesmo modo, olha só, do verbo auxiliar. Né? Lembre-se, a gente trocou saiba identificar por identifique.
Vamos trocar agora possam ser por, possam. Isso aqui é o que nós chamamos de presente do subjuntivo. Como é que eu sei que um verbo está no presente subjuntivo? É muito fácil. Use o gatilho tomara que. É o verbo poder. Tomara que eu possa. Tomara que tu possas. Tomara que ele e ela possa. Tomara que nós possamos. Tomara que vós possais. Tomara que eles possam. Possais é alienígena, né? Mas é assim mesmo. Correto, corretíssimo. Então, olha só. Quando eu digo saiba identificar notícias que possam ser falsas, eu vou pegar o verbo ser e vou conjugar no gatilho tomara que eu seja, tomara que tu sejas, tomara que ele seja, tomara que nós sejamos, tomara que vós sejais, tomara que eles sejam. Então vem comigo, saiba identificar notícias que sejam falsas. Resultado, o item C, ele é falso, porque nós não temos duas orações, nós só temos uma oração. Por quê? Vamos completar a informação, porque quando nós temos uma locução verbal, meu povo, o verbo auxiliar e o verbo principal, eles são contados apenas como um verbo. É como se nós somássemos os dois e esses dois apenas fizessem parte de uma única estrutura oracional. Então nós temos aqui uma oração e temos aqui mais uma oração. Porque a locução verbal, ela conta, ela leva você a afirmar a presença apenas de uma oração. Deu para ver? Então aqui não temos duas, só temos uma oraçãozinha, a mesma coisa aqui, nós temos apenas uma oração. Então uma oração aqui e outra oração aqui, duas orações deste período composto. Deu para ver? Show de bola, vamos ao item D. As formas identificar e ser mostram modos diferentes. Gente, modo... Ei, pera ainda. Identificar é infinitivo. E ser também é infinitivo. Infinitivo, que eu saiba, não é modo. Vocês concordam comigo? Não é modo. Então, assim, os modos são indicativo, subjuntivo e imperativo. Quando um verbo se encontra no infinitivo, ele se encontra dentro daquilo que nós chamamos de, genericamente, chamamos de forma, uma das formas nominais do verbo. Não é? E se ele tivesse tentado dizer algo dentro desse conceito, estaríamos até pensando de uma maneira mais coerente. Mas modos não são modos. Não é? Esses verbos estão no infinitivo. Quem tem modo aqui é o auxiliar, meu povo. Por quê? Porque o verbo principal, ele fica no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Verbo principal não quer saber de modo, não, eu sou o verbo principal, eu estou aqui no infinitivo, deixa a história do modo e do tempo para auxiliar, o auxiliar que cuida disso, entendeu? O verbo principal é poderoso, o verbo principal ele é chique, sabe? Ele é... Enfim, então, meu povo, mentira, não temos modos diferentes, nós temos dois verbos no infinitivo, quem tem modo é o auxiliar, modo imperativo no saiba, que nós vimos, e o possam no modo subjuntivo, como já comentamos. Portanto, a questão item D também é falso, só pode ser o verdadeiro item E. Vamos cravar logo, né? A forma do subjuntivo possam indica um fato possível. E aí, gente, é o seguinte, toda vida que você tiver modo subjuntivo, toda vida são 3 tempos no subjuntivo, depois a gente fala sobre isso, haverá esse momento. Mas aqui estamos falando do presente do subjuntivo. Qual é o gatilho que eu uso para descobrir? Tomara que eu, tomara que tu, tomara que ele, tomara que nós, tomara que vós, tomara que elas. Enfim, a questão é, toda vez que você estiver diante de um verbo no modo subjuntivo, fique tranquilo de que este verbo estará indicando uma ação possível, uma ação incerta, uma ação provável, uma ação hipotética. Portanto, questão 1, item E. Fechou? Deu para ver? Questão interessante e difícil. A pergunta é, professor, mas lá no dia da prova eu vou ter que pensar tudo isso? Olha, você teria que ter estes argumentos para não cair nas conversas da banca. Obviamente que você poderia, por exclusão, matar a questão, mas você não vai pensar em fazer isso com todas as questões de uma prova. Você não vai ficar por exclusão, você tem que ter argumento. Claro que em algum momento
poxa, não vi esse conteúdo, estou apressado, tenho que marcar o gabarito logo, você pode usar a exclusão, mas você não vai pensar a sua aprovação apenas na exclusão. Óbvio que não, óbvio que não. Exclusão é um recurso de improviso, não é? Então o ideal é que você esteja lá sem improviso, que você tenha essa teoria, até porque você vai usar isso aqui em outras questões, mas só nesta. Deu para ver? Perfeito, perfeito. Vamos então agora à questão 2, vamos à questão 2. Questão 2, uma questão da banca Fundação Carlos Chagas. Olha só. Uma questão super interessante e uma questão tradicional. Eu gosto muito dessa questão porque, assim, ela é uma questão que ela tem mais de uma década. Como assim, professor? A forma dessa questão tem mais de uma década. Então, o que ele traz aqui? Olha só, está correta a redação do livre comentário que se encontra em. Essa questão ela tem 3 níveis, este formato. Aqui nós temos o nível 1, a meu ver o mais tranquilo de todos, tá bom? Há o nível 2 e há o nível 3. Como seria o nível 2? O nível 2 ele diz assim: está clara e correta a redação do livre comentário sobre o texto. Então, nesse caso, você tem que avaliar a correção e a clareza. Questão muito mais complicada. Essa daqui já vai ter as suas complicações. Tá? Eu não trouxe uma dessa porque senão a gente ficaria aqui muito tempo. Não é? Então eu quero também um pouco de objetividade com vocês. Vamos lá. Terceiro nível, quando a banca diz está clara, correta e coerente a redação do livre comentário a respeito do texto. E aí nós temos 3 quesitos para analisar. Você imagina o trabalho que dá para o candidato analisar tudo isso. Como a gente está aqui numa semana de língua portuguesa, vamos começar, vamos fazer uma mais fácil. Não é? É uma questão difícil? Essa fácil já é difícil, a meu ver. Vocês vão ver como ela é um pouquinho complicada. Mas ela já dá uma bela amostra do que esse formato de questão quer. E outra, professor, esse é um tipo de questão que eu encontro na FCC com muita frequência. Sim, então isso aqui não serve para nenhuma outra banca. É aí que você se engana. Foi por isso que eu escolhi essa questão. Porque ela repercute, ela respinga, sabe, em outras bancas. Vem comigo, vamos analisar a questão. Ela diz o seguinte, gente. Na cidade de Praga, encontra-se em diversos lugares turistas que tiram fotos e compram livros e recordações de Kafka. Né? O texto falava de da cidade de Praga, de nascimento de um escritor chamado Franz Kafka, né? O escritor daquela obra, A Metamorfose, enfim, um grande escritor. Bom, nós não estamos analisando aqui sentido. Eu falei isso só para você ter noção. A gente vai analisar a correção. E aí, querem que eu diga uma coisa? Vou dizer aqui, você vai anotar depois, tá? Nesse tipo de questão, e aí eu estou falando agora muito para esta banca, estou falando desta específica banca, né? Fundação Carlos Chagas. Nesse tipo de questão, os erros habituais são os seguintes. Veja bem. A concordância, em especial a verbal, mas nominal pode cair também. Regência, mais a verbal do que a nominal. Crase, que tem a ver com regência também, mas pode ter a ver com outras coisas. Colocação pronominal, ou seja, próclise, mesóclise e ênclise. Pontuação, outro quesito que aparece bastante. Uso de conectivos. Quando eu falo uso de conectivos, eu me refiro a quê? Eu me refiro a conjunções e pronomes relativos que você utilize na composição do texto. E ponto. Esses são os assuntos que mais aparecem. Pode ser que apareçam outros, pode surgir um erro de ortografia, mas é menos provável. Entendeu? Pode aparecer um erro envolvendo um uso indevido de um prefixo? Pode, mas é muito improvável. Esses são os erros mais habituais, tá bom? Então, falando do comportamento dessa banca, você já anota essas 5 evidências de erros mais frequentes. Então, o candidato, professor, vou prestar um concurso, a banca é a FCC. Nesse tipo de questão, eu penso logo nesses 5 quesitos, exatamente. Se você não achar nenhum erro, nenhum desses quesitos,
provavelmente você está diante do item verdadeiro. Esta é a vantagem. Então vamos lá. Temos uma ferramenta, não temos? Ó, estamos fugindo da intuição. Temos uma primeira ferramenta, essas 5 possíveis marcações de erro. Agora vamos à segunda ferramenta, vamos ver como é que isso funciona, vamos ver como é que está toda a gramática também, né? Ok, então ele diz o seguinte: na cidade de Praga encontra-se em diversos lugares turistas que tiram fotos e compram livros e recordações de Kafka. Esse é o item A. Vamos ver o item B. Eu quero que você pense no primeiro momento. Vamos ver o item B. O item B diz: a indagação de que muitas horas do dia deveriam ser dedicados à escrita costumam acompanhar os escritores. Esta é a proposição do item B. Vamos ao item C. Ao esmiuçar sua insegurança, Kafka afirmou que nenhuma das coisas e pessoas que conhecia lhes inspiravam confiança, a não ser a terra em que pisava. Item D, Item D diz: a opção de escrever em todos os momentos disponíveis, como fizera Kafka, são poucos os escritores que adotam. E item E, deve ter havido expectativas otimistas de Kafka em relação à sua obra, uma vez que não foi capaz de queimar seus escritos inéditos. Bom, vamos lá então. Sabe qual é a primeira providência que a gente vai tomar? Vamos pensar naquelas 5 opções, aquelas 5 possibilidades. E aí eu fiz um negócio aqui pra gente, olha só. Eu peguei a questão e repliquei aqui. Olha o item A. O item A diz: na cidade de Praga encontra-se... Gente, eu vou mudar a cor aqui para ficar uma cor diferente, que já está vermelho. Olha aí o primeiro errinho que aparece. Gente, isso aqui é tão comum, mas é tão comum, mas é tão comum. E não só na banca FCC. Olha, eu sempre digo, concurseiro você precisa ter um caso de amor com voz passiva sintética. Todo concurseiro precisa ter um caso de amor com voz passiva sintética. Mas um caso de amor explorando todas as intimidades desse amor. Tá bom? Não é só o básico. Porque o básico... Sabe qual é o básico? Vou colocar o básico aqui. Vende-se casas. Ah, professor, a concordância está errada. Eu concordo, show de bola, ótimo. Mas é que o primeiro é um beijão na boca. É um beijão na boca aqui. Um beijo na boca, um selinho. Beijo, pronto, selinho. É um selinho aqui. Você não pode querer gabaritar uma prova tendo só o selinho. Você tem que ir evoluir o negócio aí. É isso mesmo, você pensou aí. Tem que ter mais coisa. Selinho não rola não, entendeu? Só com selinho a gente não vai a lugar nenhum, meu povo. Então aqui, claro que você entendeu que nós temos uma estrutura na voz passiva sintética, o verbo vender é um verbo transitivo direto, mas esta criatura que você sabe muito bem, tudo que eu estou falando aqui vale para cima, tá? Isso aqui é um PA, é um pronome apassivador, ou uma PA, uma partícula apassivadora. Isto daqui automaticamente é o nosso sujeito paciente. É o sujeito que sofre uma ação verbal ou recebe uma ação verbal. Fica claro que a concordância está errada quando você faz um movimento. Ó. Casas, presta atenção, casas, seguindo a tônica do verbo, que está aqui, singular, casas é vendida. Dói? Dói nos ouvidos? Ô, professor, casas é vendida. Isso dói muito, professor. Isso tá horrível. Pois é, tá horrível. Pois é isso. Se tá horrível, é exatamente porque a concordância não funciona. Agora, vê se você concorda comigo. Psicologia. Vamos falar um pouquinho de psicologia agora. Vê se você concorda comigo. Quando você lê vende-se casas, o erro não é tão evidente. Mas quando eu digo casas é vendida, você diz... Não pego essa frase, professor. Não pego essa frase na balada, de maneira nenhuma. Pois é. Também não pegaria, ninguém pegaria. Agora, vende-se casas, muita gente pegaria. E foi o que a banca fez aqui, ó. Na cidade de Praga encontra-se em diversos lugares turísticos. Peraí, ainda como é que é o negócio mesmo? Ele deslocou o sujeito. Sim, turistas, está no plural, sim ou não? Como você está vendo. Então não é encontra-se, é o quê? Encontram-se. Gente, é o mesmo assunto.
O mesmo caso do ventre, só que aqui ele cria uma frase maior. Isso aqui, ó, na cidade, Praga, vírgula, ele coloca a vírguleta aqui, ó. Ele coloca a vírgula aqui corretamente, né? Isolando a adjunta adverbial de lugar. Ele coloca vários turistas que tiram fotos e compram livros e recordações de café. Isso aqui tudo é para tirar a tua atenção. Então, a concordância verbal equivocada, item A, falso. E não se esquece, caso de amor, você tem que ter, a partir de hoje, com a voz passiva sintética. E o que é a voz passiva sintética? É esse aqui, gente. Vende-se casas. É errado, né? Vendem-se, como corrigir aqui. Encontram-se turistas. Turistas são encontrados. Olha aí. Ok? Caso de amor com voz passiva sintética. E para você não esquecer, voz passiva sintética. Uma dica de ouvido, ó. Voz... Esse barulhinho. Passiva sintética é a que tem o si. Si, partícula passivadora, pronome passivador. Esse carinha aqui, tá bom? Eu vou apagar isso aqui, porque aí a gente vai abordar o item B, tá certo? Vamos lá, então? Vamos ao item B? O item B diz o seguinte. O item B diz o seguinte. A gente já analisou o item B, né? Olha o item B, vem comigo. A indagação de que mais horas do dia deveriam ser dedicados à escrita costumam acompanhar os escritores. Eita pau! Você viu a concordância verbal de novo? Ó, vou dividir aqui, ó. A indagação, vou dividir aqui. A indagação costumam acompanhar os escritores. Não, costuma. Ó, não é não? Como é que eu tenho... E aqui nós não temos voz passiva sintética, temos um sujeito, claro, tá ali o sujeito, não. Essa visão aqui, você tem que ter. Ó, concurseiro tem que ter essa visão em cores. Gente, essa visão... Isso aqui é treino. Você tem que treinar. Entender que o sujeito pode estar aqui e o verbo pode estar acolá. E no meu eu vou colocar um monte de coisinha, um monte de filminho, de story, entendeu? Para distrair você e você tropeçar lá na frente. É mais ou menos isso, entendeu? Então a indagação costuma acompanhar os escritores. Mas aí há mais problemas, ó. A indagação de que mais horas do dia deveriam, ok. Mais horas do dia deveriam ser dedicados. Olha só. Mais horas deveriam ser dedicadas. Não é não? É ou não é? Mais horas deveriam ser dedicadas à escrita. Aí, olha como a banca é esperta. Eu sempre digo, o que eu falei há pouco? O objetivo da banca é fazer com que você se enrole com conteúdo com o qual você já tem uma certa intimidade, ou seja, fazer com que você se enrole com as próprias pernas, né? Ele colocou um acento indicativo de crase aqui, perfeito. Dedicados à escrita. Isso aqui é uma maneira de você ficar... Ah, não tá... Bom, crase tá aqui. Crase tá perfeita. Eu queria que você chancelasse a frase, autorizasse a frase como correta por conta dessa crase. Bom, há outros problemas que podem surgir, obviamente. Mas essa crase está perfeita. Dedicados à escrita, né? Dedicados ao trabalho, podemos usar essa técnica, né? Portanto, item B, comentado, concordância verbal e concordância nominal, ó. Vejam bem. Próximo, vamos ao item C. Diz, olha, o item C diz assim, ó. Ao esmiuçar sua insegurança, Kafka afirmou que nenhuma das coisas e pessoas que conhecia lhes inspiravam confiança, a não ser a terra em que pisava. Olha só, esse inspiravam no plural está aqui para chamar a sua atenção. Se um verbo se encontra no plural, meu povo, alguém tem que estar bancando esse verbo, não é não? Ou se um verbo se encontra no singular, alguém está bancando esse verbo no singular. Guarde isso daqui para frente. Guarde isso. Ó, volta comigo. Encontram-se no plural, alguém está bancando esse cara no plural. Turistas. Costuma acompanhar no singular a locução. Quem está bancando essa locução? A indagação. Entende? Então, se este carinha está no plural, agora eu te pergunto,
Quem está bancando esse cara no plural? Vamos lá ver. Ao esmiuçar sua insegurança, Kafka afirmou que nenhuma das coisas e pessoas que conhecia, nenhuma das pessoas que o Kafka... Olha só, professor, quem é que está bancando conhecia? Kafka. De novo, ao esmiuçar sua insegurança, o Kafka afirmou que nenhuma das coisas e pessoas que o Kafka conhecia, né, ó, as pessoas que Kafka conhecia, lhes inspiravam temos um ponto. Deu para perceber aí? Nenhuma das pessoas que estudavam ou nenhuma das pessoas que estudava. Nenhuma das pessoas que estudava aqui, eu tenho nenhuma das pessoas. Nenhuma com inspirava, não é não, pessoal? Olha só. Concorda? Ao esmiuçar sua insegurança, Kafka afirmou que nenhuma das coisas e pessoas que o Kafka conhecia, nenhuma das coisas inspirava confiança. Olha, aí vem a regência do verbo, né? Aí a gente chega no outro domínio, questão difícil, questão do cão, questão maldita. Agora você tem que ter conhecimento de regência. O verbo inspirar, ele pode ser um verbo bitransitivo, como pode ser um verbo só transitivo indireto, tá? Ou direto também, tanto faz. Neste caso, ele é um verbo bitransitivo. Quem inspira a algo, que é confiança, a alguém, é o lhes. E aí, gente, o lhes está no plural. Vem comigo de novo, vamos ler de novo a frase. Questão horrível, professor. Eu só disse que essa é uma das mais fáceis. Pois é, veja. Ao esmiuçar sua insegurança, Kafka afirmou que nenhuma, concordância verbal, nenhuma das coisas e pessoas que o Kafka conhecia inspirava confiança a ele. Inspirava confiança a ele quem inspira algo a alguém. Ou seja, nenhuma das coisas e pessoas inspirava confiança a ele. No caso aqui é Kafka. Conclusão. Esse lhes não era para estar no plural. Esse lhes era para estar no singular. Portanto, temos aqui dois erros, mais uma vez um erro de concordância verbal e um erro de concordância nominal, de referência, coesão também. Viram? Difícil, né? Pois é, complicada. É para isso que nós estamos aqui, para montar e desmontar essas questões malditas. Eu falei que eram questões malditas. Vamos ao item D. O item D diz: a opção de escrever em todos os momentos disponíveis, como fizera Kafka, são poucos os escritores que adota. Aqui doeu um pouco. Professor, eu senti a concordância verbal. Esse adota, não é adotam, não. Sentiu logo. Nem sempre a gente sente o erro. E aí, nós não podemos ficar pensando apenas em sentir as coisas. Se liga. Então, vamos lá. Temos dois verbos, o adotam e o são. E aí, pessoal, um dos segredos para a gente resolver esse tipo de questão é pensar o seguinte: vamos colocar a frase na ordem direta se ela não estiver na ordem direta. Então ele coloca, a opção de escrever em todos os momentos disponíveis, como fizera Kafka. Esquece esse como fizera Kafka. Vamos esquecer isso aqui, tá? Pula essas vírgulas duplas comigo. A opção de escrever em todos os momentos disponíveis são poucos os escritores que adotam. Bom, eu coloquei aqui na ordem direta para você perceber o que realmente essa frase, como esta frase, melhor dizendo, estaria se nós colocássemos na ordem direta. Olha o que eu fiz aqui, ó. Poucos são os escritores que adotam. Poucos são os escritores que adotam opção de escrever em todos os momentos disponíveis, como fizera Kafka. Olha só, o que a banca fez? Ela colocou a estrutura numa ordem diferente, usou a estratégia de jogar areia nos seus olhos com a oração intercalada, como fizera Kafka, como vocês estão vendo, e queria que você mordesse a isca. Mas aqui este item é um item fácil, porque o adota no singular está muito fora
de uma perspectiva que possa enganar um candidato. Então, esse item é um item fácil pelo adótam, mas a transposição aqui para uma outra ordem, creio que iluminou, fez você perceber que o texto estava dito de uma maneira diferente. E aprender a colocar na ordem, numa ordem alternativa ou na ordem direta é bem melhor, facilita muito. Fechou? Vamos ao item E, que diz o seguinte, que só pode ser o item verdadeiro, que diz assim, gente, olha só aí, ó. Deve ter havido expectativas otimistas de Kafka em relação à sua obra, uma vez que não foi capaz de queimar seus escritos inéditos. Vamos lá ver. Primeiramente, olha essa locução grandona aqui, ó. Deve ter havido. E aí, quem é o verbo principal dessa estrutura? O verbo haver. O verbo haver no sentido de existir, aí é aquela coisa, né? Vamos lá, vamos procurar aqui. Concordância verbal é o tema dessa questão. Deve ter havido. Né? Por que não é devem ter havido? Ah, a banca queria isso. Ela queria que você mordesse essa isca. Professor, expectativas otimistas devem ter havido. Não. Esse composto aqui deve ter havido. Essa estrutura, essa locução, claro que ela está marcando, óbvio que ela está marcando o verbo principal haver, no sentido de existir. Quando o verbo haver é o verbo principal de uma locução verbal, o que acontece? Ele transfere toda a impessoalidade dele, todas as características dele para os auxiliares. Ou seja, ele diz ao auxiliar deve, meu filho, não vá para o plural, porque eu sou haver no sentido de existir e eu não negocio com o plural. Quem está à frente aqui é apenas o objeto direto e que eu saiba, objeto direto não banca verbo. Ou seja, o objeto direto não coloca verbo no singular e no plural. A gente disse isso, né? Ó. Se existe um verbo no plural, alguém está bancando esse verbo. E esse alguém é o sujeito. Se existe algo, tá aqui, ó, adotam. Olha o que aqui como sujeito. Se existe alguém, o que está se referindo a escritores, obviamente. Né? Se existe um verbo no plural, alguém está bancando esse verbo no plural. Se existe um verbo no singular, alguém está bancando esse verbo no singular. E quem é que está bancando? É o sujeito. Mas existem aqueles verbos que dizem, eu não tenho sujeito. Eu sou um verbo impessoal. Eu não vou para o plural jamais. E quem está do meu lado aqui é só o objeto direto. O objeto direto não banca nada. E ele prossegue o item verdadeiro dizendo, uma vez que... Aliás, vocês sentiram que aqui o uso do acento grave é facultativo? Olha a banca tentando te enganar aqui. Ah, em relação a tem sempre crase que eu saiba. Em relação à realidade, em relação à pessoa, em relação à pontualidade, etc. Professor, aqui está errado porque precisa do acento grave. Ei, pronome possessivo feminino no singular te dá sempre facultatividade do uso do acento grave. Olha aí. Deu pra ver? Até isso aqui é isca. Isso aqui é isca pra pegar você. É isso que eu digo. Candidato, concurseiro, tem que ficar atento a tudo. Eu digo outra coisa. Eu digo muitas coisas, né? Vocês estão vendo? Professor, só diz coisa demais. Pois é. Mas olha só. Uma outra coisa que eu digo é que o concurseiro tem que ser um ser humano sensível. E quando eu falo sensível, eu não estou me referindo a sensível a sensibilidade poética, eu tenho agora que ser um doutor em literatura brasileira. Não, isso não. Sensível às regras. Sabe por quê? E agora eu vou falar uma coisa que pode, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Isso que eu vou te dizer agora pode ser exatamente o que leva você a não gabaritar e que pode ter levado você a não ter passado no concurso anterior. Sabe o que é? Existem candidatos que memorizam regras, mas não são sensíveis a elas. Como, por exemplo, lê uma frase como essa, ele sabe que o verbo haver no sentido de existir é impessoal, nunca vai para o plural. Ele sabe essa regra, ele decorou isso. Ele sabe que em relação a rege uma preposição, a palavra relação rege a preposição, isso leva a crase. Ele tem essas duas informações. Só que ele lê tudo isso daqui e ele se envolve com uma frase.
Ele diz, devem ter havido expectativas otimistas. Erra aqui. Se não erra aqui na sua, que diz, tá errado porque precisa do acento indicativo de crase. Aí faltou a sensibilidade de lembrar, mas existem existem as facultatividades, né? Entende? Então, assim, muito candidato, e isso você deve ter percebido, poxa, eu errei uma questão cujo conteúdo eu conhecia, e mesmo assim eu errei essa questão. Sabe por que você errou? Falta de sensibilidade. Falta de percepção. Entende? E assim, professor, como eu consigo desempenhar essa percepção? Primeiro, ouvindo isso aqui que eu estou te dizendo. Se conscientizando disso. Toda vida que você for resolver uma questão, você tem que lembrar, eu tenho que ser sensível às regras gramaticais. Entende? E claro, resolvendo muito exercício. Muito importante isso. Né? E sempre pegando a teoria e usando essa teoria de maneira dinâmica. Sabe? É como se fosse um casamento, meu povo. Um namoro longo, um casamento, um noivado, sabe? Que há uma hora. E você ama a pessoa ama você. E você sabe que você ama a pessoa, você sabe que aquela pessoa ama você. Aí você começa a agir sem sensibilidade. Entende? Já aconteceu com vocês? O que vai acontecer? Esse namoro, esse noivado, esse casamento, ou vai ficar o resto da vida assim, ou você vai, ou ele ou ela vai dizer assim, olha, não dá mais, tchau. Vai acabar. Por quê? Porque faltou sensibilidade. Tá? Aqui é uma sensibilidade intelectual. No namoro, no casamento, no noivado, é uma sensibilidade emocional. Aqui é uma sensibilidade intelectual. Ela é mais difícil. Entendeu? Porque a sensibilidade emocional, uma conversa, né? Um ciúme pode ativar. Aqui não tem como eu falar um negócio, você ficar com ciúme. Ah, eu tô com ciúme desse verbo haver de se desistir. Nunca mais eu vou te esquecer, eu vou te beijar todos os dias, eu vou trazer flores a você todos os dias, verbo haver no sentido de desistir. Eu vou namorar você todo dia. Ó, não há isso. Então, assim, é você ficar aqui comigo, por exemplo. Fica comigo que eu não vou deixar você ficar insensível às regras de gramática. Fechou? Tranquilo? É isso. Vamos à próxima questão. Vamos à próxima questão, então. Muito bem, terceira questão, como vocês estão vendo, é uma questão que trata de um assunto do qual muita gente tem medo. E muita gente torce para que não apareça em provas, né? O assunto é fonologia. E quando aparece, olha, muita gente fica sem entender nada, né? Em pânico. Bom, vamos lá. De fato, esse tema não é um tema que apareça em qualquer banca ou em qualquer concurso. Mas o concurseiro ele tem que estar atento a tudo, né? E ter uma visão fonológica do processo, ou seja, entender a língua portuguesa como um processo também fonético é valioso. Entende? Às vezes, assim, claro que, professor, isso não vai repercutir numa questão de concordância verbal ou uma questão de locução verbal, como nós comentamos há pouco. É verdade, mas aqui você ganha, digamos assim, uma qualificação extra, sabe? Então é muito importante que você conheça. Claro, há bancas que cobram, sim. Quanto mais local for a banca, maior a possibilidade de você ter esse assunto. Então, às vezes, você está se preparando para um determinado concurso, e aí surge um concurso local na sua cidade. Um concurso interessante, não é bem aquilo que você pensou, e aí, pimba, aparece fonética, e você, putz, aparece fonologia, você fica, putz, e agora, meu Deus do céu. Então, vamos lá. A questão diz, no trecho, quando se fala sobre sustentabilidade, encontram-se. E aí as opções vêm. Sabe uma coisa que eu sempre digo? Vou até colocar aqui. Eu sempre digo que para que o candidato resolva essa questão, lembra a história da sensibilidade? Pois eu vou colocar essa sensibilidade agora. Sabe qual é a sensibilidade que eu quero que você tenha agora? É esta sensibilidade aqui, ó. Você tem que ter isto daqui sensível. Não sei se aqui está totalmente claro. Não está claro não, professor. Parece aqui Vamos desenhar melhor. Vamos desenhar melhor agora. Ó,
É como se fosse isso daqui. Pronto, a orelhinha. Na verdade, o ouvido. Eu estou fazendo menção a isso. O candidato que tem o ouvido apurado, ele se dá bem nas questões de fonética e fonologia. No caso aqui, ele lida com dois conceitos que são dois conceitos que muita gente acha que são conceitos que é o encontro consonantal e o conceito de dígrafo. O de dígrafo até, mas ainda vejo muito candidato achando que encontro consonantal é quando eu vejo duas consoantes e dígrafo é SS, RR, e aí o visual fala, né? Aqui é o olho, tá, gente? Não sei se tá tão bonitinho assim, mas é o olho, ó. O visual fala mais do que o auditivo. E no fundo, isso aqui é tudo audição. Porque olha só, o que é encontro consonantal? É quando eu escuto o som de uma consoante colado ao som de outra consoante. Quando eu escuto um som de consoante e o outro som de consoante, os dois se batem assim, pá. Isso aí é encontro consonantal. Entende? Não é quando eu vejo, porque às vezes eu posso ver, eu estou vendo aqui uma consoante, outra consoante, mas os sons que saem dessas letrinhas, esses sons não se pegam. Entendeu? Isso é encontro consonantal. Então, uma banca esperta, como eu disse a vocês, ela vai fazer o quê? Ela vai dizer, não, encontro consonantal eu conheço esse assunto. É só quando você encontra duas consoantes, assim, e tal, enfim. Né? E aí o candidato vai com esse discurso, quer dizer, um conteúdo que você realmente entende, você tem uma teoria, só que a banca vai fazer com que você se enrole com as próprias pernas e caia. E aqui, no caso, entra a minha função, né? É sensibilizar você. Quando eu digo isso aqui, eu estou sensibilizando você. É ouvido, ou isso aqui é ouvido. Não é olho, nada de olhar. Então, olha só. Beleza. Então, encontro consonantal é quando eu escuto duas consoantes, o som de duas consoantes batendo uma na outra, uma consoante batendo na outra. E dígrafo é quando eu tenho o quê? Dígrafo, vamos lembrar, são duas letras, e essas duas letras, por alguma razão, elas se misturam, uma perde força, não é? Ó, veja, dígrafo, uma vai perder força e vai virar um único som. Então, é o que nós chamamos de dígrafo, tá certo? Duas letras, um único som. Muita gente pensa em dígrafo RR, SS, CH, LH, NH, que sim, é dígrafo, sim. Esses exemplos são todos exemplos de dígrafo. Vamos analisar então, vamos analisar a estrutura. Eu vou grifando aqui com vocês, vou usar um marca-texto para ficar mais fácil. E agora vamos escutar. Se eu pudesse, eu colocaria uma venda agora aqui, ó, nos meus olhos. Eu esqueci de trazer, era para ter trazido uma venda. Ó, e se você pudesse colocar uma venda nos seus olhos agora, ou então se você puder, fecha os olhos. Fecha. Vou fechar também, pronto. Não posso fechar porque eu tenho que ler a palavra. Então, olha só. Vamos observar aqui. A frase diz, então, olho fechado, tá? Quando se fala sobre sustentabilidade. Então, olha só. Olha o quando aqui, né? Observa, quando eu falo, observa não, olho fechado. Não abre não, fechadinho o olhinho, ó. Quando eu vou separar as sílabas de quando, tá? Primeiro eu vou separar, você fica com o olhinho fechado. Quando, são duas sílabas apenas, tá? Quando, depois você vai olhar. Primeiro, ouvindo apenas. Agora eu vou escutar, ó. Ando, ó. Você está ouvindo AN, tipo, você está ouvindo este seguinte som aqui, quando eu falo quando. Abra os olhos agora, por favor. Ó. Esse AN aqui é como se fosse an, né não? Quando. Você não escuta assim, ó. Quando. Ou seja, não existe, ó, o que eu estou querendo dizer é que não existe, presta bem atenção, vou mudar aqui a cor, não existe o seguinte encontro de consoantes. O teu olho está vendo N e D.
Teu olho está vendo ND. Mas o teu ouvido não escuta ND. Porque o N, o som de N, não bate na consoante D. Esse N, na verdade, morre, ele se nasaliza. Não é, ó? Ele morre o som de N e o A fica Isso aqui é um exemplo de dígrafo. Temos o primeiro dígrafo na história, né? Na frase aqui. Quando? Deu para pensar. Dígrafo é isso. 2 letras, um único fonema, um único som. Seguindo. Quando se fala sobre... vamos separar as sílabas de sobre. Professor, posso ficar com os olhos abertos? Pode. Pode sim. Pode. Olhinhos abertos agora. Vamos separar as sílabas de sobre. Sobre... o teu ouvido... Agora fecha os olhos, por favor. O teu ouvido está captando o brr, aqui, ó. Brr. Claro que está captando, professor. Brr, sem encontro consonantal. Temos um dígrafo até agora e um encontro consonantal. Deu para perceber? Beleza. Show de bola. Segue comigo, vamos ler a palavra sustentabilidade. Eu vou separar as sílabas de sustentabilidade. Vamos separar as sílabas de sustentabilidade aqui. Aqui, ó. Sustentabilidade. Ok? Fechou. Primeira coisa que você vai me perguntar. Professor, algum dígrafo aqui? Vamos ver. Vamos ver dígrafo. Ó, uma dica que a gente dá. E agora é a hora da dica, né? Vamos dar dica agora. Dica boa. Ó, toda vida que você tiver, a dica é a seguinte. Olha só. A, E, I, O e U mais M, N. Se o resultado deste encontro for an, em, in, on, como se eu estivesse falando com o nariz, né? An, em, in, on. Isso quer dizer que você tem, sim, casos de dígrafo. Esse dígrafo, como entre a vogal A e O e a consoante MN, quem se sobressai não é a vogal? Não é a vogal que se sobressai? Se é a vogal que se sobressai, então esse dígrafo aqui é chamado de vocálico. Fechou? Beleza, bem fácil, né? Então, olha só. Quando eu falo sustentabilidade, pera ainda, eu tenho em aqui. Eu não tenho M. A mesma coisa aqui, ó. Quando. Tapa o nariz, ó. Quando. Tá vendo? Isso quer dizer que nós temos o quê? O segundo dígrafo, esse no caso o segundo dígrafo vocálico. Para a gente matar a questão, a gente só tem que finalizar aqui a análise da palavra sustentabilidade. Observa comigo. Professor, sustentabilidade. Eu não estou vendo aqui encontro consonantal, mas não. Eu acho que o item verdadeiro não existe, porque a gente não... Peraí, existe sim. Agora vamos pegar uma cor diferente. Vamos pegar uma cor diferente. Eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó. Se liga. Opa, essa cor tá muito igual. Peraí, vai pegar um verdinho aqui. Pronto, verdinho, ó. Encontro consonantal nem sempre se dá na mesma sílaba. Esse é um problema. Muita gente acha encontro consonantal, por exemplo, prato, encontro consonantal. Livro, vr, não, encontro consonantal. Mas se eu tivesse, por exemplo, a palavra lista, ou lista, como você queira falar. Professor, sou da região sudeste do país. Lista. Sou da região norte e nordeste do Brasil. Lista. Ó, o S e o T, eles estão, sim, se encontrando na minha boca. Professor, mas quando o senhor separa, eles ficam separados. O encontro consonantal, ele não é um processo do olho, é um processo do ouvido. Não é não? Olha a tua sensibilidade sendo apurada agora. Olha aí. Olha você sensibilizando, sofisticando a sua
sua sensibilidade. Então, professor, o senhor está querendo dizer, portanto, deixe-me entender que esse sustém, isso aqui é um encontro consonantal, exatamente por isso que o item, que a gente vai marcar o item A, tá aí, sensibilidade, percebeu? Entendeu a história? É isso. Matamos. Sustentabilidade. Não há mais. Professor, e o si aqui? Não é encontro consonantal. Nós escutamos dois fonemas, fonema S, fonema I. Fonema o vocábulo fala, todos os fonemas são pronunciados. Um brinde a essa resposta. Não é não? Ótimo. É isso. Portanto, gente, questão 3, item A de avião. Vamos à quarta, que também é um pouquinho de fonética e fonologia. Fonologia, mais especificamente. Vamos lá. Quarta questão também. Esse tipo de coisa, aquele tipo de coisa, muito candidato. Eu estou pensando na sua atividade de concurseiro, sua atividade global. Você se prepara para um determinado concurso, mas vai que aparece um concurso local, não é não? E você passa. Às vezes a gente quer passar, a pessoa quer pelo menos passar no primeiro aqui, depois eu penso no outros. Não é não? Você não vai esperar aí que o concurso X saia. Apareceu um ali, apareceu, vai. Vamos nessa. Há na palavra também o quê? Aí a gente já tem uma calibragem aqui. Como é que é a história? A, E, I, O, U, mais M, N. Se esse somatório for an, en, in, on, você tem dígrafo. E se não for, professor, agora isso me pegou. Eu estava tão feliz. E se não for? Se não for, não vai ser. E como é que eu vou saber? Usando o ouvido. Eu quero um exemplo. Na hora, vem cá comigo. Eu vou pegar essa palavra aqui. Vai. Anotar. Anotar. Opa. Eu quero anotar. Eu não quero anota. Anotar. Tudo bem. Olha só. Você tem AN, não tem? Você tem AN. Fechou. Mas vem cá. Você fala anotar. Você fala desse jeito? Professor, eu preciso anotar essa sua observação. Você não fala anotar. Você fala anota. O A é uma coisa, o N é outra. Não estou falando de letra, estou falando de som. Esse N aqui exerce pressão no O. Ele não se desconfigura, ele não se destitui, ele não vira um dígrafo. Ele não se desintegra para virar um A nasalizado. Você percebe? Então isso aqui não é um dígrafo. Tá bom? Tá vendo? Ó? Você não pode dizer assim, então toda vida que aparecer AM, AN, ON, IM, IN, é sempre... Pera ainda, presta atenção. Vamos usar o ouvido? Então aqui, pessoal, no também, nós temos... nasalizou. Olha o anotar. Anota. O N aparece livre, leve e solto, se relacionando com o O. Eu não falo anotar, como eu falo aqui. Também quero mostrar uma coisa a você. Entendeu? Tá vendo? Também. Então vamos para cá? Vamos junto? Vamos junto. Temos aqui, podemos cravar que nós já temos esse dígrafo aqui? Temos ou não temos? Então temos um dígrafo, já foi um dígrafo. E ele pergunta aí também se existe um ditongo. Eu te pergunto aqui, o primeiro dígrafo, AM, né? Também. Temos ditongo? E o que é ditongo, professor? Ditongo é quando você tem, é quando você tem uma semivogal mais uma vogal ou uma vogal mais uma semivogal. Na mesma sílaba. É bom que se diga. Sílaba diferente não é ditongo. Tá? Professor, e o que é uma semivogal e o que é uma vogal? Vamos lá rapidinho?
Ah, bom, A, E, I, O, U. Vamos colocar uma diquinha bem, muito boa. Eu coloco sempre pontos para elas. Ó. A, E, I, O, U, eu coloco assim, ó. 3, 2, 1, 2, 1. Quem for mais frágil é semivogal. Quem for mais forte é vogal. Em pontos. Tá? Então, vou dar um exemplo bem simples aqui. Quando eu falo a palavra pai. Ó, pai. Pai é uma palavra que só tem uma sílaba, né? E, portanto, o que vai acontecer aqui? O A vale quantos pontos? 3. E o I vale quantos pontos? 1. Quem é a vogal? A vogal é o A. E o I é o quê? É a semivogal. Entendeu? Então, o que acontece? Todo A, E, I, O, U, se você tem combinados A e I, O, E, I, U, etc., na mesma sílaba, você vai ter, com certeza, um que vai ser vogal e outro que vai ser semivogal. Detalhe, o A é sempre vogal, sempre ganha. Ninguém empata com o A. Então, o A, apareceu um A numa sílaba, ele é a vogal. Quem estiver perto dele vai ser semivogal, com certeza. Tá bom? Agora, se numa mesma sílaba eu tenho E e I, aí eu já tenho o E como vogal e o I como semivogal. Se na mesma sílaba eu tenho I e O, o I vai ser semivogal e o O vai ser vogal. E assim por diante. Deu para perceber? Ok. Professor, então não temos ditongo, porque pelo que eu estou vendo aqui, só temos o an aqui e o bem, né? Então não há ditongo. É aí que você se engana. O ditongo está bem aqui, ó. É M. Mas, professor, M é uma consoante. Eu vou voltar a dizer o meu discurso da sensibilidade. Como é que é a história? Eu quero que você ouça. Essas questões que envolvem ditongo, tritongo e hiato. Glade. Que mais? Dígrafo, etc. São questões que exigem que você use o ouvido e não o olho. Resultado, quando eu falo também, esse M aqui, olha só, como é que é? Fecha os olhos, fecha. Você escuta M também, ou é também? Ó, o que é que você escuta? Na última sílaba, você escuta isso daqui, ó. O E e o M são, na verdade, um E e um I. Também. I. Você não fala também, eu também entendi isso aí que o senhor falou, professor. Eu também conheço as regras de acentuação gráfica. Também. Não. De maneira nenhuma. Deu para perceber? Também, resultado. Este composto aqui é M. Este composto é sim um ditongo. Ditongo não é o E e o I que você vê. É o E e o I que você escuta. Entende? Ditongo não é o O e o U que você está vendo. É o O e o U que você escuta. Ó, olha só, vem cá. Sal. Vem cá. Você está vendo um A e um L, né? O que você está escutando? Sal. Estou escutando um U, professor. Tá aí, ó. Outro exemplo de ditongo. Sal. Você não fala sala? Eu queria tanto um pouquinho de sal para colocar na minha salada. Você não fala assim. Eu juro que você não fala assim. Sala, eu quero sala. Você não é português de Portugal. No português de Portugal aí não é, não. Português de Portugal é difícil. Estas questões de fonologia são muito difíceis. São difíceis. Não, tem que ser singular. Esta questão de fonologia é muito difícil. Tudo bem, eles pronunciam L. Mas nós não, nós brasileiros não. Isso aqui é uma semivogal. Se liga? Portanto, gente, item A é o item verdadeiro da questão 4. A na palavra também, um dígrafo daqui, dígrafo vocálico, e um ditongo no caso aqui, um ditongo decrescente, porque a gente tem primeiramente a vogal E e depois a semivogal I. Então veja, M não é consoante para a fonologia. M é uma semivogal.
Para a ortografia, M é uma consoante, é uma letra e é uma consoante. Para a fonologia, M é uma semivogal. Tá certo? Vocês viram como essas questões são de fato difíceis e complicadas? Pois bem, gente, é assim que essa semana intensiva de língua portuguesa ela vai funcionar. A ideia é que a gente trabalhe com questões diferentes, tenha conversas diferentes. Às vezes essa conversa ela não ocorre em qualquer lugar. É importante que nós estejamos com essa conexão, entende? Por essa razão, você tem que continuar assistindo às demais aulas. Nessa semana, nós vamos trabalhar com questões, com dados importantes para que tudo isso seja um diferencial em relação ao seu concorrente, para que você consiga a sua aprovação em 2020. Lembre-se do sorteio que nós teremos ao final, mas para participar você terá que assistir às 3 aulas da nossa Semana Intensiva de Língua Portuguesa. Muito bem, gente, então é o seguinte, coloca agendado na quarta-feira aí o botãozinho sininho, tá certo? Quarta-feira às 8 horas nós teremos a nossa nova aula, a nossa aula 2, tá bom? Fica atento, fica ligado, anota tudo, tá bom? E em breve nós estaremos aqui de novo conversando, tá bom? Valeu, um abraço, até lá!